Malta, este episódio é patrocinado por um pai babado. A grande desvantagem nestas situações é que eles depois cansam-se e depois nós é que temos que levar isto. Ele vai ali todo divertido. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje trago-vos outra vez aqui ao meu escritório. Para quem não conhece, este é o meu escritório, um bocadinho amplo demais, só tem um problema, é quando chove, a gente tem que usar guarda-chuva. E trago-vos aqui para um episódio muito curtinho, simplesmente para vos mostrar porque é que eu sou um pai babado. Sou um pai babado porque neste momento o meu filho já anda completamente autónomo de bicicleta aos 3 anos. Foi uma coisa que eu queria que ele conseguisse, mas naturalmente, sem forçar muito. E obviamente que ele, por ter o incentivo do pai a andar de bicicleta várias vezes à semana e ver os vídeos que eu faço aqui para este canal para vocês, foi um bocadinho mais fácil e isso deve ter contribuído, obviamente, para esta evolução rápida. Atenção, vou-vos passar, mas não é um manual, não quero-vos dizer que isto é um método, não há nenhuma tese científica que explique isto. Isto simplesmente foi a forma que eu arranjei, conhecendo o meu filho, de lhe fazer chegar a este objetivo, que era andar de bicicleta o mais rápido possível, ou o mais cedo possível, para poder andar mais cedo comigo. Primeiro optámos por lhe comprar, quando ele fez 2 anos, optámos por lhe comprar uma bicicleta daquelas sem pedais, porque achámos que a nível motor ele estava já bastante desenvolvido, não tinha qualquer problema em andar, e acho que lhe podíamos introduzir já o fator 2 rodas, e o fator 2 rodas sem ser o fator ajuda de rodinhas, ou seja, queríamos que ele crescesse tendo a falta de equilíbrio na equação e que ele não se habituasse a ter já ajuda, porque eles são miúdos, eles adaptam-se facilmente às adversidades. E comprámos uma bicicleta daquelas pequeninas sem pedais, não sei bem o tamanho da roda, mas vocês estão a ver aquelas bicicletas pequeninas, e ele, quando recebeu isso nos anos, a partir daí a tendência que ele tinha era montar na bicicleta, queria andar como o pai, mas a tendência que ele tinha era, em vez de se sentar no assento, andava como se estivesse a andar em pé, e então o incentivo que eu lhe dei foi forçar-lhe a que ele se sentasse e, com a ajuda das pernas mesmo a andar, que ganhasse impulsão e começasse a sentir que, com a impulsão que dava nas pernas, começava a sentir que o equilíbrio ia surgindo. Ele, à medida que ia ganhando força e velocidade, comecei-lhe a dizer para levantar as pernas, para sentir que a bicicleta e o equilíbrio dele o fazia manter a andar de bicicleta sem os pés pousados no chão. Ele, à vontade da velocidade que ia ganhando, começou a ganhar mesmo velocidade, e eu comecei a ter que deixar de andar a pé com ele, porque já começava a correr e ele desaparecia-me da vista, eu tinha que ir a correr atrás dele. Comecei a tirar a minha bicicleta e fazer alguns passeios pequeninos com ele, já a acompanhar-lhe na bicicleta. Este processo todo demorou mais ou menos 1 ano, que foi dos 2 aos 3, em que ele já desbundava na bicicleta, já tinha alguns problemas até de segurança, porque a própria bicicleta já não tinha estrutura para segurar, sobretudo a nível de pneus, já não tinha estrutura para lhe segurar, por exemplo, uma curva um bocadinho mais apertada. E passámos então, quando ele fez 3 anos, sensivelmente um bocadinho mais, chegámos à conclusão que estava na altura de ele passar por uma bicicleta de pedais igual a do papá, que ele sempre queria. Aliás, tinha pedido ao Pai Natal, só que o Pai Natal não lhe chegou no Natal, mas a bicicleta chegou-lhe pouco depois nos anos, e ele teve alguns problemas de adaptação. Esses problemas de adaptação surgiram sobretudo porque ele estava habituado a fazer a impulsão com os pés,
e a impulsão com os pés, com os pedais, não lhe dava muito jeito. Então andava em biquinhos dos pés e que lhe dava assim um ar um bocado sinistro. Houve ali uma semana, o espaço temporal foi 1 ou 2 semanas até ele perceber que podia pôr os pés nos pedais, sobretudo com a minha ajuda. Onde é que eu contribuí para isso? Simplesmente punha-me ao lado dele e com a força da minha mão nas costas dava-lhe impulsão suficiente para, quando ele tinha o equilíbrio, dizer-lhe para ele ir pondo os pés nos pedais e fazendo o movimento que eu faço na bicicleta e que toda a gente faz a pedalar. E foi aí que ele começou a perceber que, fazendo força nas pernas, a bicicleta andava sozinha. E aí foi um mundo novo para ele. Depois, ultrapassado o problema da impulsão e de colocar os pés nos pedais, surgiram outros problemas, que era o travar. Ele, na outra bicicleta, com uma bicicleta pequenina, não tinha travão, ele travava muito com os pés. Só que esta bicicleta que ele tem agora é muito pesada e ele, ao pôr os pés no chão, o que acontecia era que a bicicleta não era eficientemente travada e que lhe originou às vezes algumas quedas e lhe estragava muito os sapatos. Então, uma das grandes dificuldades que eu tive foi lhe dizer que ele precisava de usar as manípulas de travão para travar. Obviamente que ele, um bocadinho teimoso como é, sai à mãe, obviamente, ele não travava, não fazia aquilo que eu queria, mas cheguei à conclusão que os miúdos são assim, a gente insiste, mas há uma pecinha cá dentro que faz clique e quando faz clique para sempre. E a partir do momento em que ele percebeu que travando não precisava de arrastar os pés no chão e que travava muito mais eficiente, começou a usar o travão. Obviamente que ele ainda não percebe bem que o travão do lado direito trava atrás e o da esquerda trava o da frente, o que às vezes aquilo é um bocado aleatório e há algumas curvas em que lhe dá um cheirinho de travão, a gente já sabe o que é que acontece, não é? Vamos parar ao chão. Mas também é com as quedas que se aprende, desde que não sejam muito graves e com a velocidade que ele anda também não é assim muito grave. E ele também há de chegar à conclusão que mais vale utilizar o travão de trás. Acho que o processo todo foi isto. Há algumas conclusões que eu chego e que se calhar melhoraria. O que é que eu melhoraria? A primeira bicicleta sem pedais, teria comprado uma bicicleta em que tivesse pneu de borracha já, para lhe dar alguma aderência, sobretudo na parte final em que ele já desbunda naquilo e a velocidade já começa a ser tanta que nas curvas a estabilidade de um pneu que é mais ou menos emborrachado de plástico, aquele já não lhes segura e se tivesse um bom pneu de borracha poupava-lhe algumas quedas e sobretudo tinha escolhido uma bicicleta sem pedais que tivesse um manípulo já de travão. Isto para quê? Para lhes dar já a sensação de que existe ali uma ferramenta que lhes ajuda a parar. Na bicicleta já com pedais, o que é que eu melhoraria ou o que é que eu mudaria? A bicicleta que eu lhe comprei é uma roda 14, mas devido à estatura dele devia já ter apostado 16 e apostava 16 porque a diferença é muito pouca. Ele chegou a experimentar uma bicicleta já depois de ter esta, porque estava num sítio onde não tinha bicicleta e a bicicleta que lá estava era a roda 16 e ele adaptou-se perfeitamente à bicicleta, dá-lhe mais margem para quando crescer não ficar mais limitado e dá-lhe mais estabilidade porque é uma bicicleta um bocadinho mais pesada. Pronto, acho que podemos ficar por aqui. Esta foi a forma que eu arranjei de cumprir este objetivo, o objetivo de fazer com que ele andasse o mais depressa possível bicicleta de forma autónoma, sem qualquer ajuda. Este foi o método que eu usei, não quer dizer que seja um método que vocês tenham usado, mas partilho aqui com vocês para, às vezes surgem dúvidas, e eu espero vos ter ajudado neste capítulo. Por isso já sabem, comentem cá em baixo no vídeo, digam-me as vossas ideias, qual foi a vossa experiência neste assunto, deixem ideias para os próximos vídeos e já sabem, se gostaram façam like, subscrevam, morraça naquele sino e vemo-nos no próximo episódio. Boas pedaladas! Consegues? Dá-lhe laço. Isso. Eu caiu como papá. Pink.